Olá, alunos! Hoje nós vamos estudar um pouco sobre algumas noções da nossa língua portuguesa. No caso, nós vamos falar um pouquinho sobre ortografia e semântica. A semântica é o estudo dos sentidos e significados. Então, na nossa língua, existem palavras que geram um pouco de confusão na hora de escrever, né? Ou falar também, mas principalmente na escrita, porque elas são chamadas de palavras parônimas. O que são palavras parônimas? São palavras parecidas, mas que possuem o significado diferente. Então, a escrita delas é muito semelhante, o som é muito semelhante, mas o sentido é totalmente diferente. Ó, e existem alguns exemplos. A palavra absolver, que quer dizer inocentar, tirar a culpa de alguém, e a palavra absorver, no sentido de consumir ou esgotar, né? Então, olha só, outro exemplo, os pares de palavras aqui, discriminar e discriminar. Essas palavras, elas geram muitos problemas em textos, né? Redações, que eu mesmo já observei. Então, vamos supor que o estudante está lá escrevendo uma redação sobre preconceito. Então, em determinado momento, ele vai elaborar uma frase lá, né, um período que fala sobre a discriminação, que é o ato, né, de diferenciar o outro, seja lá por quais razões ou características, enfim. Mas, ao invés dele usar discriminar, ele usa discriminar. E aí é o problema, gerou uma incoerência, ou seja, uma falta de clareza, porque ele quis passar uma ideia, a ideia de discriminação, de diferenciar o outro, né? E ele usou a palavra discriminação, que quer dizer discriminar, tirar a culpa de alguém, absolver alguém. Então, olha lá, a primeira, discriminar, tem o mesmo sentido de descriminalizar, ou seja, né? Tirar a culpa de algum crime, de algo, olha lá, inocentar, tornar evidente a ausência de um crime. E já a segunda, né, discriminar com i, é diferenciar, distinguir, né, discernir, porque distinguir e discernir são sinônimos da palavra diferenciar. Então, é segregação racial, ou seja, né, o próprio preconceito em si é uma discriminação. Vamos lá, olha um exemplo aqui de uma frase para você entender, de duas. O advogado não conseguiu discriminar seu cliente, ou seja, absolver, tirar a culpa, inocentar o cliente, né? O advogado, ele tem essa função, né, de inocentar o réu, o seu cliente. E a segunda, com discriminar. Ele não consegue discriminar o certo do errado, ou seja, ele não consegue discriminar o certo do errado, ele não consegue diferenciar, né, uma coisa da outra, o preto do branco, a esquerda de direita, né, o certo do errado, só para você entender, ficar mais claro. Despensa e dispensa. Olha só, a primeira, despensa, tem o sentido de compartimento, lugar de guardar alimentos. Então, em muitas casas, né, existe lá a despensa, que é o lugar onde a mãe guarda, né, os alimentos, os produtos que ela compra no supermercado, enfim. Agora, dispensa é o quê? A dispensa, ela quer dizer você tá dispensado ou desobrigado de cumprir determinada função ou determinada atividade. Então, eu tenho dispensa médica, não faço educação física, porque eu não posso, né? Eu tenho lá um problema de saúde, sei lá. Então, olha lá, pra gente entender, né? As frases. Guarde a compra do supermercado na despensa, ou seja, naquele armário, compartimento que é próprio para guardar alimentos. Você está dispensado do serviço hoje, ou seja, você está livre, desobrigação, tá? Não tem obrigação nenhuma de cumprir o serviço hoje. Tá entendendo, gente? Olha lá. Agora, existem as palavras homônimas. O que são as palavras homônimas? Então, olha só, as palavras homônimas, elas são palavras que elas apresentam a mesma pronúncia, ou seja, o mesmo som, o som é idêntico, mas a escrita é diferente.
diferente, a escrita é diferente, né? Então, por exemplo, existe a palavra cela com C da cebola e com S, né? Então, a palavra cela com C, ela diz respeito à prisão, né? Então, lá, o preso, né, que tá lá na delegacia, lá preso, então ele tá numa cela, então com C. Agora, aquela cela que põe arreio no cavalo é escrita com S, entendeu? É igual a palavra concerto. Existe concerto com C e concerto com S. Concerto com C é de ópera, né? De música, concertos musicais, né? Tem a ver com isso, com, né? Um evento musical. Agora, concerto com S é a ação de consertar coisas que quebraram, né? Foram destruídas, enfim. Cozer e cozer. Olha lá, cozer com Z e cozer com S. Cozer com Z se refere a cozinhar. Pode ver que cozinhar escreve com Z. Então, quando eu vou cozer o alimento. Nossa, que estranho. Eu vou cozinhar. É a mesma coisa, são sinônimos. Agora, eu vou cozer a calça, a barra da calça, sei lá. Cozer com S é de costurar. Costura, olha. Pode ver que escreve, né? Costura, cozer com S. Então, vocês vão percebendo que essas palavras, o som, a pronúncia é idêntica, mas na escrita existe a diferença na hora da ortografia, e é isso que eu tenho que me atentar. Então, é importante esse conteúdo para melhorar a minha ortografia, também para melhorar a parte da coerência, da clareza ao expor minhas ideias, porque na hora da escrita, as palavras homônimas geram problemas, né? Apressar e apressar. Olha lá, apressar com C, né, cedilha, e apressar com 2 S's. A primeira é referente a por preço, né? Então, tá lá na loja, né, chegou a mercadoria, você vai ter que colocar aquela etiquetinha, né, colocar preço. Então, você está apressando, né, no sentido de por preço. Agora, apressar com 2 S's é no sentido de rapidez, caminhar, acelerar, andar rápido, né? Então, pode ver, né, que é diferente, né? Então, nós temos que nos atentar à ortografia. Além disso, as palavras homônimas, essas que têm a mesma pronúncia, o mesmo som, mas a escrita é diferente, elas são divididas, classificadas em 2 tipos. Existem as palavras homônimas que eu chamo de homófonas. Quando eu falo homófonas, né, fonas, ó, vem de fone. Tudo que é fone tem a ver com som, pronúncia. Então, olha só, são aquelas que possuem o mesmo som, mas a grafia, a escrita é diferente. Como eu dei esses exemplos agora. Cela, né, cela. Se for com C, é referente à prisão. Se for com S, é referente a arreio de cavalo. Cozer, se for com Z, é referente a cozinhar. Se for com S, é referente a costurar. Apressar, se for com C, cedilha, é no sentido de pôr preço. Se for com 2 S, é no sentido de andar rápido, acelerar os passos. Então, vocês estão entendendo? As homófonas é aquelas que têm o mesmo som, idêntico, mas na hora de escrever, ou se escreve com S, ou com C, ou com S ou Z, né? Porque o S também tem som de Z, né? Ou com cedilha e os 2 S's, enfim. E eu tenho o outro grupo, né, de palavras homônimas, que são as palavras homógrafas. Então, olha a terminação, homógrafas. Grafas vem de grafia. Grafia é escrita, a escrita. Então, as palavras homógrafas são aquelas que a escrita é idêntica, mas o som não é. Então, olha o exemplo. Vamos ver o exemplo para você entender. A palavra seca e seca. Olha lá, a palavra seca é um adjetivo, uma característica. A blusa está seca. Ou seja, né, a blusa, sujeito, está, verbo de ligação, né, que tá ligando o sujeito a uma característica, a um predicativo, seca, adjetivo. Então, olha lá, a blusa está seca, né? Esse seca, eu falo com som fechado. Pode ver que é um som fechado, o E, né? Seca. Agora, se eu usar essa palavra como uma ação, um verbo, eu vou ter que pronunciar com um som aberto. A blusa seca no varal. Então, a blusa está lá secando, é uma ação, é um verbo. Então, agora a palavra
Seca, ela é pronunciada aberta porque é um verbo. E como que eu vou saber isso? Pelo próprio entendimento da frase, né? Eu vou saber se eu tô me referindo a uma qualidade, por exemplo, né? Ou a uma ação, um verbo. Outro exemplo para ficar mais claro. Molho de substantivo, né? Molho, nome que se dá a algo. Molho pode ser molho de comida, né? Ou molho de chaves, tá? O molho do macarrão está frio. Olha lá, o molho, né? Então, o molho é um conjunto, né, de alguma coisa ali, de chaves, ou pode ser referente à cozinha. Agora, molho, do verbo, de ação. Eu molho meu pé na água, por exemplo, olha lá. Eu molho meus pés na beira do rio, tá vendo? É uma ação. Então, a palavra molho, quando ela está sendo usada como um substantivo, né? Substantivo é o que dá nome a tudo que existe. Eu pronuncio essa palavra com um som fechado, mas quando eu uso num sentido de ação, eu pronuncio com som aberto. Então, esse é o estudo, né, da ortografia das palavras parônimas, homônimas, que são divididas em dois tipos, homófonas e homógrafas, né? Espero que vocês tenham entendido, certo? Olha lá, espero que tenham entendido, ok? Então, até a próxima aula.